Olá a todos, meu nome é Victor Ambelina e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal de uma questão que caiu na prova de Física do ITA, segunda fase, no ano de 2021 para ingresso em 2022. Ela envolve força magnética e um pouco de visualização também da figura, né? Vamos para a leitura. Em um espectrômetro de massa, íons de massa m e carga q são acelerados de uma fonte S até uma fenda por uma diferença potencial elétrico V. Assim que atravessam a fenda, acessam uma câmara na qual existe um campo magnético uniforme Bz, perpendicular ao plano ilustrado pela figura abaixo. Em condições normais de funcionamento, os íons entram na câmara com velocidade perpendicular ao anteparo e têm um movimento completamente contido no plano da figura até atingir a placa detectora a uma distância horizontal x da fenda de entrada. Contudo, verificou-se um desvio horizontal dx nos valores esperados de suas medidas, resultando em uma distância x menos dx associada a uma elevação vertical do ponto de detecção dz. Suspeita-se que as partículas carregadas tenham uma componente de velocidade vertical, de tal forma que a velocidade de entrada das mesmas faz um ângulo alfa com a direção normal do anteparo. Assumindo essas condições, calcule, letra A, cosseno de alfa em termos de dz, b, q, m e v, a distância dz em termos de b, q, m, v e alfa. Bom, vou explicar um pouco melhor esse funcionamento aqui. Então eu tenho o eixo y, o eixo x, né? E aqui é minha máquina, né? Tá nesse plano xy. Então eu lanço uma partícula, né? Que ela está aqui inicialmente parada, e por conta dessa diferença potencial, ela acelera, ganha velocidade, e sai com velocidade desse modo aqui, né? Que faz 90 graus, e está nesse plano do papel, do celular, do computador que você está vendo aí da tela. E por conta da força magnética, por causa desse campo magnético aqui presente, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. Ok? Esse é o funcionamento normal de um espectrômetro de massa, né? Aí você consegue calcular, sabendo onde foi que ele caiu, você, de verdade na vida real, né? Isso aqui serve para você também achar a massa dele, né? Porque se tu sabe quanto é que vale a carga, tu sabe a diferença potencial e experimentalmente tu sabe quanto é que vale essa distância x, tu consegue calcular a sua massa, ok? Mas, nessa questão aqui, eles estão tendo um erro, porque eles não estão caindo nesse ponto x aqui que era para cair. Ele está caindo antes. Só que, pelo enunciado, ele fala que é por conta de uma componente vertical, que nesse caso aqui, ó, tem o eixo z, né? E que a partícula, ela tá vindo para cá, ó. Nossa, ficou muito feio. Deixa eu só ajeitar aqui. Imagina esse cara aqui 3D, tá? Ele tá vindo aqui pro eixo Z, ó. Ele tá nessa distância aqui, tá vendo? Tá tem uma profundidade ele já, né? E olhando no eixo X, essa distância aqui, ó, é dx, ok? Então ele pergunta o quê? Ele pergunta o seguinte, ó. Aqui, esse cara aqui vale dz também. Ele pede cosseno de alfa, que é o seguinte. Existe um cara que, primeiro, ele tem velocidade vertical, né? E segundo enunciado, que é o que eles estimam ser, né? Existe outra componente aqui da velocidade que está nessa vertical. E essa velocidade aqui resultante, né? Que eu vou chamar de Vzinho, ele faz o ângulo alfa com esse cara aqui, com esse y, alfa. Ele quer saber primeiro o cosseno alfa e depois ele quer saber esse dz, né? Então, inicialmente é isso que a gente tem, né? E agora a gente vai fazer as contas. A gente vai partir para o cálculo. A parte mais difícil da questão é você entender como é que funciona esse cara aqui, né? Como é que ele vai estar atuando e tal. E a gente vai separar em dois casos. No caso em que há o funcionamento normal da máquina, né? E depois o caso real,
do que acontece nessa falha aqui, né? Bom, primeiro eu vou ter o seguinte. Eu tenho um cara que está aqui embaixo. E aqui é a fenda, né? Que é a caixa S. Esse cara aqui está com a diferença de potencial V, né? E vamos supor que essa distância aqui é D. A gente já vai sumir com essa distância, né? Então, nós temos o seguinte, que o campo vezes a distância, o campo aqui gerado, né? Porque essa diferença potencial vai gerar um campo elétrico aqui, por isso que ele vai acelerar, né? Esse campo elétrico atuando numa partícula de carga Q e massa M acelera essa partícula, né? E vai ganhar velocidade. Então, E vezes D é a minha diferença potencial, V, ok? E o trabalho realizado, porque aqui ele estava com energia cinética zero, e aqui ele começa a ter velocidade, então ele ganhou energia. De onde foi que ele ganhou energia? Foi o trabalho realizado pelo campo elétrico. Então esse trabalho... Então o trabalho é igual a força vezes a distância, ok? Quem é a força? A força é E vezes Q, concordam? E vezes Q. E a distância é D, continua sendo D, porque é a distância daqui até aqui. E que é a mesma distância dessa placa aqui para causar essa diferença de potencial. Só que E vezes D é V. Então, meu trabalho é V vezes Q. Porém, esse trabalho ele vai ser igual a variação de energia cinética. Delta E cinético. Como ele inicialmente estava em repouso, o meu trabalho, que é igual a V vezes Q, é igual a M V quadrado sobre 2. Ok? Então, eu vou ter essa relação aqui, ó. Eu vou mudar esse V, vou colocar um V minúsculo, para não confundir com esse V de potencial, ok? Então, eu vou ter essa minha primeira relação aqui, ó. O que me importa mesmo é se V vezes Q é igual a mv quadrado sobre 2. Ok? Vamos aqui pro lado. E vamos prosseguir. Agora a gente sabe a velocidade dessa partícula, né? Eu vou escrever aqui que V é igual a 2 vezes Q sobre M e pega a raiz. Essa é a velocidade de saída na fenda. Então vamos desenhar aqui a nossa partícula, aqui a fendazinha, né? A partícula está aqui e ela sai com velocidade V desse buraco aqui. E ela vai fazer essa trajetória aqui, ó. Veja que, como a força magnética não pode fazer trabalho sobre a partícula, ela vai fazer uma trajetória circular, só que ela vai ser impedida por um anteparo. Como é que a velocidade está perpendicular a esse eixo X aqui, então esse cara aqui, o meio dele, é o raio da trajetória, que é o raio. Se aqui é o raio, aqui é o diâmetro, 2r. Então, x é igual a 2r. 2 vezes o raio. Porém, a gente sabe calcular esse raio, porque é o raio de curvatura da partícula. Então, é o seguinte. Qual é a força magnética? A força magnética, Fmg, é igual a QV, que é a velocidade, B, que é o campo. Só que, por outro lado, esse cara aqui vai ser exatamente a força centrípeta, que é m v quadrado sobre o raio. Esse v aqui vai embora, então eu tenho que o raio é igual a mv sobre qb. Esse raio aqui vai ser igual a... Eu sei a velocidade, né, que eu encontrei aqui, ó. Então eu tenho que o meu raio é m sobre qb vezes raiz de 2vq sobre m. Então, x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 2 vezes o raio, que é 2 vezes esse cara aqui. Então, é 2 vezes m
sobre QB vezes raiz de 2V Q sobre M. Eu vou guardar essa informação aqui, eu vou deixar desse jeito, depois eu simplifico, né? E agora a gente vai ver no outro caso, que é o seguinte. A velocidade dele, nessa vertical agora, não é mais V. É V cosseno alfa. A gente pode afirmar isso aqui, ó. Que se aqui é alfa, essa componente aqui é V cosseno alfa e essa componente aqui é V seno alfa. Então, a componente que faz essa curvatura, né, que faz a partícula fazer esse MCU, é a componente V cosseno. Então, semelhante a isso, ao invés de ter ao invés de colocar aqui só V, aqui vai ter V cosseno. Então, e esse X aqui vai ser duas vezes esse outro raio aqui, que é o raio novo. Então, eu vou chamar de R situação 2, né? Pode ser. Vai ser M vezes o V é agora V cosseno alfa sobre QB, né? Então, meu X menos DX, né? Que é o 2 vezes o R2, é igual a 2R2, né? É igual a... multiplicar isso aqui por 2. 2M sobre QB cosseno alfa. E o V é raiz de 2 vezes Q sobre M. Ele pede... Ui, perdão. Aqui. Ele pede quanto equivale cosseno alfa. Então, a gente vai isolar esse cosseno alfa aqui, ó. O X eu calculei aqui, ó, anteriormente. Então, eu vou copiar. Que o X é 2M sobre QB vezes raiz de 2VQ sobre M menos dx é igual a 2M sobre QB raiz de 2V Q sobre M vezes cosseno alfa. Agora eu isolo o cosseno alfa, passo esse cara aqui dividindo, né? Veja que esse cara aqui, todo esse termo aqui é igual a esse termo. Então quando eu passar dividindo aqui vai ficar 1. Então cosseno alfa é igual a 1 menos dx sobre 2M, vou colocar aqui maior, 2M sobre QB vezes raiz de 2 vezes Q sobre M. Eu vou colocar esse M aqui para dentro, esse Q para dentro e esse 2 para dentro. Então vai ficar 1 menos dx sobre 1 sobre B raiz de 8. Aqui vai ficar M quadrado dividido por M vai ficar M, MV. Aqui embaixo vai ficar Q quadrado dividido por esse Q vai dar Q sobre Q. Então, cosseno alfa é igual a 1 menos dx vezes B vezes a raiz de Q sobre 8 M vezes. Essa é a resposta de cosseno alfa. Ok? Agora, eu posso, sabendo quanto equivale cosseno alfa, eu posso fazer a letra B. Letra B, a distância dz em termos de B, Q, M, V e alfa, né? Agora eu posso usar o alfa porque eu sei quanto equivale cosseno alfa, né? Então já tem um valor de alfa. Se eu tenho cosseno alfa, eu tenho alfa. Então o que acontece? Para que esse cara faça essa volta, ele vai ter que dar meio período de volta. Usando as fórmulas gerais, né? Eu tenho o seguinte, que vou só para poder mostrar que eu já fiz isso. Aqui, ó, R é igual a MV sobre QB. No geral, eu tenho o seguinte, R é igual a M vezes MV sobre QB. Esse V é velocidade mesmo, tá? Sendo que V é ômega R.
Então vai ficar M ômega R sobre QB. Sobre QB. Esse R aqui vai embora. Esse ômega é 2π sobre o período T. Ok? Eu vou passar o T para o outro lado. Então, período é 2π vezes M sobre QB. Então, meio período é o seguinte. Meio período, T sobre 2, é igual a π M sobre QB. Ok? No geral é isso. Isso aqui é válido. Ok? Ou seja, o que é meio período? É ele dar meia volta no MCU. Ok? Então, esse vai ser o tempo que ele vai ficar no ar. Para ele fazer isso aqui, ó. Até cair. Só que nesse tempo, ele andou tanto para cima, né? Quanto ele andou aqui, ó. No eixo Z. E esse tantinho que ele andou no eixo Z foi dz. E esse dz, ele está associado à componente da velocidade v seno alfa. Então, dz é igual a v seno alfa vezes o tempo que ele ficou no ar. Esse tempo que ele ficou no ar foi o meio período de volta. E quem é o meu período? Eu acabei de calcular. π vezes m sobre qb. Só que eu sei quanto é que vale essa velocidade, que eu já calculei. Eu vou só mostrar para vocês aqui, que foi aqui, ó, 2 vezes q sobre m. Então, dz é igual a raiz de 2 vezes, né? 2 vezes, deixa eu só, que eu esqueci quanto é que era, q sobre m. 2 vezes q sobre m. Vezes seno alfa, vezes π, vezes m sobre qb. Esse q eu vou colocar para dentro, esse m também, e eu vou ter a resposta final como? dz é igual a π sobre b vezes seno alfa raiz de 2v m sobre q. Então é isso, pessoal. Essa é uma questão, ela é um pouquinho longa, mas na hora da prova, a parte mais difícil mesmo era visualizar essa situação. Não achei que ficou tão claro assim o enunciado, mas pode ser falha minha, né, em questão de interpretação de texto e tal, que eu não sou muito bom. Mas que se tu sabe as fórmulas, tudo bonitinho, você tem em mente como é que funciona a física do negócio, você consegue fazer a questão tranquilamente. Tranquilamente entre aspas, né? Se você não errar nem a conta também, que na hora do nervosismo complica demais. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essa questão, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. E bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.